Oi, oi, gente! Vamos iniciar mais um dia de leitura da nossa Bíblia. Hoje caminhamos para o quinto dia de consagração no jejum de Daniel. 21 dias de jejum, consagração, é, oração, intercessão, clamor ao Senhor, para que alcancemos misericórdia dele. E vamos orar apresentando os nossos propósitos de oração, apresentando nossas vidas e também convidando o Espírito Santo para vir fazer parte desse momento com a gente. Bebam água e vamos lá. Vamos orar, falar um pouquinho com o nosso Deus. É, Hoje tem sido um dia desafiador, vamos dizer assim, mas é, vamos falar com Deus. Vamos falar com ele, pedir para ouvir a voz dele. E em uma conversa, a oração nada mais é que uma conversa na qual você fala e a outra pessoa fala também. E a mesma coisa é a oração. Você fala com Deus e depois escuta ele falar. Ou então escuta ele falar e depois você fala, mas na maioria das vezes é ele quem dá a palavra final. E depois que ele fala, uma paz chega no seu coração. Depois que ele fala, ele pode te responder dessa forma, uma paz que vai chegar no seu coração de forma inexplicável. Ele pode falar através da palavra dele, principalmente através da palavra dele, e através de pessoas, através de pregações, enfim. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nos colocamos em tua presença neste momento, Senhor. Queremos te adorar, te exaltar e engrandecer o teu santo nome. Pai, estamos aqui em mais um dia de consagração. Estamos no quinto dia de oração, de consagração, intercessão a Ti, meu Pai. Eu quero te apresentar a vida de cada pessoa que está aqui participando desse jejum, dessa consagração de 21 dias. Pai, eu quero apresentar a vida de cada pessoa, quero te apresentar cada pedido de oração, quero te apresentar, Senhor Deus, aquilo que aparentemente para nós é impossível, mas que nós levamos até a Ti, porque cremos que para Ti não há nada impossível. Pai, que ao final desses 21 dias, durante eles, possamos ter experiências reais contigo. O Senhor possa se revelar em nossas vidas, o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa nos fortalecer para que chegamos firmes até o final, Pai. Eu te oro também neste momento, apresentando a leitura da tua palavra. Convido o Espírito Santo nesse momento para vir me auxiliar, para vir me ajudar, para me orientar, abrir meus olhos, me dar discernimento, me dar inteligência e sabedoria para entender a tua palavra. Eu preciso de ti, meu Pai. Senhor, neste momento também quero fazer um pedido especial, Pai. Eu quero orar pelo coração de cada pessoa. Pai, o Senhor conhece as dores, o Senhor conhece as tristezas, os desafios, as ansiedades. Por isso, meu Pai, eu quero te pedir um remédio especial para essa pessoa. Aquele remédio que só o Senhor tem, que é a alegria do Espírito Santo. Pai, nos traz a alegria do Espírito Santo. Enche os corações, meu Pai, renova as forças. Senhor, tá difícil. E olha que a gente ainda tá no quinto dia. Tá difícil, Senhor. Mas que a gente possa estar fixado em Ti. Eu peço, Pai, guarda nossos corações.
guarda os nossos corações, que a gente não venha se importar com os problemas que vier, que a gente não venha olhar para as adversidades que estão se levantando em nossas vidas, a gente não venha olhar para as afrontas, que a gente venha olhar apenas para Ti, Senhor. Que os nossos olhos estejam fixos só em Ti, Senhor Deus. E assim eu te oro nesse momento e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ai, gente, eu tô gripando. Ai, ai. Que toda distração, que toda agonia, que toda ansiedade sejam repreendidos no poder do nome do Senhor Jesus. Esse projeto, ele é consagrado ao Senhor. Eu levo a minha mente cativa diante da presença do Senhor. Eu volto todo o meu pensamento ao Senhor e ao que Ele tem para falar, para ensinar e a trabalhar em mim. E a gente começa a ter essas percepções de que tem coisas que vêm para tirar nosso foco. E o Senhor, Ele nos deu autoridade para repreender. Então, toda distração, sempre que você se sentir distraído, sempre que você se sentir cabisbaixo, sem motivação, sempre que você se sentir triste, você tem a autoridade de repreender no poder do nome do Senhor Jesus. Então, toda distração, ela é repreendida no poder do nome do Senhor Jesus, com toda a autoridade que foi dada pelo nome de Jesus. Está repreendido. E a gente vai fazer a nossa leitura aqui e o Senhor vai falar conosco. Amém? Gente, eu falo isso porque é a minha mente, ela briga constantemente. Acaba com isso, não vai dar certo. Para com isso, o que que você tá fazendo? Mas a gente tem que repreender. A gente não tem que dar ouvidos. E isso serve de lição para toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Sempre que você estiver diante desses pensamentos, você tem a autoridade de repreender. Amém? Então vamos lá. Dia 5, Daniel capítulo 5. A escrita na parede. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebeu vinho diante deles. Enquanto, enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu pai Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei, os seus nobres e as suas mulheres concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei, os seus nobres e as suas mulheres e concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever diante do candelabro no reboco da parede no palácio real. O rei observou a palma da mão enquanto ela escrevia. O seu rosto ficou pálido e os seus pensamentos o assustaram. As articulações dos seus quadris se deslocaram e os seus joelhos batiam um no outro. Eita. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho.
terá uma corrente de ouro no pescoço e governará sobre o terço do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado, e o seu rosto se tornou mais pálido. Os seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido as palavras do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: Ó rei, vive para sempre. Não fiques assusta- Não fiques assustado com os teus pensamentos. Existe um homem no teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu pai, verificou-se que ele era um iluminado e que tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, o teu pai, sim, o teu pai, o rei, nomeou o chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel, e ele te revelará o significado da escrita. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria incomuns. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizer o seu significado. Eles, porém, não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se puder ler essa inscrição e me dizer o que significa, você será vestido com um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e governará sobre o terço do reino. Então Daniel respondeu diante do rei: Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te darei o seu significado. O rei Nabucodonosor e o seu pai, que o Deus Altíssimo deu, soberania, grandeza, glória e majestade, dada a alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todos os povos, nações e línguas tremiam diante dele e o temiam. Matava a quem queria matar e poupava a quem queria poupar. Promovia quem queria promover e humilhava quem queria humilhar. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens, e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo foi molhado como o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem ele quer. Mas tu, Belsazar, sucessor dele, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste ainda acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu e os teus nobres, e as tuas mulheres e concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste ao Deus em cujas mãos estavam a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou uma mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o teu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Eita, é forte. O teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o governante sobre um terço do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto, e Dário, o Medo,
apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Eita, gente, é forte. Então, o que que a gente vê aqui? A gente vê que Nabucodonosor chega ao fim do reinado de Nabucodonosor e ele tem um filho chamado Belsazar. Belsazar, ele se torna rei, então ele promove um grande banquete com várias pessoas, vários homens, várias mulheres, e nesse evento ele ele usou as taças de ouro que tinham sido usadas no templo de Deus em Jerusalém. E ele deu esses elementos. Vocês lembram que no primeiro capítulo a gente vê que Nabucodonosor ele invade Judá e leva cativo as pessoas e leva também os utensílios do templo de Deus, utensílios sagrados. E o que que acontece aqui? Beltesazar promove uma festa e começa a utilizar esses utensílios sagrados, tipo as taças de ouro, que era do templo do Senhor, na festa dele. Então ele usou os elementos que eram santos, que eram consagrados a Deus, para promover a bagunça dele. Então, de repente, está lá todo mundo festando, todo mundo se divertindo. Aparece dedos de uma mão e começaram a escrever no reboco da parede. E Beltesazar começa a ler aquilo e ele fica chocado porque escrevem assim: Mene, mene, tekel, parsim, que significa. Depois a gente vai ver o que significa. E ele fica aterrorizado. O que que isso significa? Então ele manda chamar todos os astrólogos, todos os, os sábios, todos os encantadores, para decifrarem o que que aquele nome significa. Eu achei muito engraçado essa parte aqui em que fala assim: Veja só como que Belsazar ficou. Seu rosto ficou pálido. Vamos, vamos fechar os nossos olhos e tentar imaginar isso. Seu rosto ficou pálido, os seus pensamentos os assustaram, as articulações dos seus quadris se deslocaram e os seus joelhos batiam um no outro. Imagina, ele ficou com tanto medo que os joelhos dele se batiam e ele ficou apavorado vendo aquela mão escrevendo na parede dele. Ele, o que é isso? O que está acontecendo? Gente, Deus faz umas coisas surpreendentes, viu? Imagina Deus se manifestar dessa forma. E o Senhor ele mostrou para Beltesazar que ele é o único Deus poderoso. E vê só, ele chamou, reúne todos os sábios, todos os magos encantadores, e ninguém consegue decifrar o que, que aquelas palavras estão dizendo. Mas quem é do espiritual consegue entender o que é espiritual. E novamente a gente vê Daniel sendo chamado. Daniel ele foi lembrado pela mãe de Belsazar que Daniel ele tinha esse dom de visão, que havia um espírito diferente em Daniel que permitia ele ter essas interpretações. Então, veja só, quem tem dons espirituais é uma pessoa diferenciada. Tá vendo, né? Daniel era um homem diferenciado, porque ele tinha dons espirituais. Então, se você está aí nesse propósito, coloca um dom espiritual que você gostaria de receber do Senhor e começa a orar por isso. É, Paulo, ele diz pra gente, buscai com zelo os dons espirituais. A mão do Senhor, ela está estendida. Deixa eu colocar aqui. A mão do Senhor, ela está estendida para nos abençoar. Então, a gente tem que saber pedir. Fala assim, Senhor, olha, eu quero tal dom espiritual. Eu quero dom de discernimento. Senhor, eu quero tal dom. É, se você tá vendo agora essa história de Daniel, você pode pedir. Fala assim, olha, Daniel ele tinha esse dom de interpretação de sonhos e visões. Senhor,
me permita, me conceda esse dom para que eu possa usar em tua obra, para que eu possa honrar o teu nome. E, e aí a gente vê que Daniel, ele foi chamado, ele foi lembrado para interpretar que estava escrito naquela parede. E o que estava escrito na parede? Menel, Mené, Mené significa Deus contou os dias do teu reino e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Per, Peres, eu não sei se pronuncia dessa forma. Peres, o teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Gente, uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus nunca faz nada sem avisar. O Senhor sempre avisa. O Senhor sempre avisa, sempre avisa. A questão é que a gente sempre tem que estar atentos e ter o coração disponível a querer entender o que ele está querendo falar. Então, aqui é, a gente vê, só um minuto, deixa eu ver aqui. A gente vê que o Senhor lhe avisou, olha, Belsazar, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o fim. Isso foi um anjo que escreveu lá na parede. E fostes pesado na balança e achado em falta. Gente, isso é forte. Imagina você ser pesado na balança e ser achado em falta. Que palavra. Olha, ao mesmo tempo que é uma palavra bonita, é, é poético. Fostes pesado na balança e achado em falta. É uma palavra muito forte. Imagina a gente ser pesado na balança e ser achado em falta. Se a gente tivesse que tantas coisas que era pra gente ter feito e a gente não fez. A gente ser achado em falta. Imagina é, tanta boas ações que a gente poderia ter feito e a gente não fez. Tantas vezes que a gente poderia ter ajudado alguém e a gente não ajudou. Imagina tantas as vezes quando a gente poderia ter dito a verdade e a gente não disse. Imagina se a gente ser achado em falta. Será que tem alguma área da nossa vida que ela seria achada em falta diante do Senhor? Será que a gente também seria achado em falta diante do Senhor? Gente, é para refletir. É para refletir qual é a área da nossa vida que se o Senhor ele fosse nos pesar na balança, olha, porque a gente sabe que a balança ela tem que ser peso justo, duas medidas. Ela não pode ser uma maior do que a outra. Imagina se era para você ter feito esse tanto de coisa e você só fez isso. Você fez pouco. E é de se pensar. É de se pensar. E outro ponto a se pensar é sobre as coisas sagradas do Senhor. As coisas que são santas, as coisas que são do Senhor. Como que a gente tem utilizado? Como que a gente tem usado as coisas do Senhor? Como que a gente tem cuidado das coisas do Senhor? Como que a gente tem honrado as coisas do Senhor? Beltzazar pegou como que eu posso dizer? Pegou aqueles utensílios que eram sagrados do Senhor e utilizou na festa dele. E sabe o que o Senhor tem até falando aqui? É, sabe os dons que ele te deu? Sabe o dom de louvar? Sabe aquele dom de exaltar, de glorificar, de é, tocar um instrumento?
de aquele dom de você louvar, de você cantar. Como que você tem utilizado esse dom? Como que você tem utilizado as coisas que ele te deu, as coisas que são dele? Como que você tem utilizado isso? E, e agora eu me lembro de um caso de uma pessoa que tinha um dom maravilhoso, tinha uma voz linda, uma voz maravilhosa, mas começou a utilizar esse dom que o Senhor deu, porque quem dá esse dom, quem dá essa capacidade de louvar é o Senhor. E essa pessoa começou a utilizar esse dom em festas mundanas, a cantar músicas mundanas. E, e aí vem um questionamento: como que a gente tem utilizado as coisas do Senhor? Será que a gente tem misturado as coisas que são santas dele e as coisas que são para eles? Porque a nossa adoração, a nossa voz, ela é feita para adorar, para honrar ele. O que tem saído dos nossos lábios, o que tem saído das nossas cordas vocais, o que tem saído de dentro de nós? E, gente, é forte. E eu só tô fazendo esses questionamentos aqui, mas tá vindo pra mim, viu? Não, não entenda que eu tô falando só pra pessoa que tá ouvindo esse vídeo, não. Porque eu nem queria falar essas coisas. Nem era assim. Só que vem, sabe? Só vem pra eu falar. Então eu vou falando, eu vou falando, eu vou falando. E eu entendo que é o Espírito Santo que tá falando. E se o Espírito Santo tá falando, ele quer que a gente tome uma atitude nesse sentido. Enfim, meu Deus, é forte. Então, vamos lá. O que que a gente pode tirar de aprendizado aqui? Beltzazar, Belzar, Beltzazar era Daniel, né? Belsazar, um grande banquete para os nobres de seu reino. Vamos colocar aqui nessa linha de baixo. Ele usa os utensílios, utensílios sagrados do templo de Deus para sua festa. Aí o que mais que a gente vê aqui? A gente vê que uma mão escreve na parede. O que que a mão escreve na parede? Mené, mené, tekel, passim, passim. Que mais? Chamam Daniel, chamam os magos, encantadores e os encantadores, astrólogos e os adivinhos. Peraí, deixa eu ajustar aqui. Chamam os encantadores, os astrólogos e os adivinhos para decifrarem o que estava escrito. Daniel é lembrado e é convocado para interpretar o sonho. Interpretar o sonho. Ai, gente, que alergia. E é lembrado e é convocado para interpretar o sonho.
O que? O sonho não. Interpretar o significado. Eu tô tão com tanto sonho na mente que eu tô escrevendo errado. É, Daniel é lembrado, colocado para interpretar o significado, a interpretação. Vamos colocar aqui a interpretação. Mene, tekel, interpretação. Qual que é a interpretação? Mene, tekel. Só um minuto. Folha. Pronto. Gente, que o trabalho está me chamando, mas este momento é para o Senhor. E então Daniel, Daniel é honrado. Honrado? Não, vamos colocar outra coisa. Daniel. Daniel é, como que eu posso dizer? É proclamado governante sobre um terço do reino. Pronto, gente, é isto. O que a gente viu aqui? A gente viu que Beltesazar ele realizou um grande banquete para os nobres do seu reino. Ele usa os utensílios sagrados do templo de Deus para a sua festa. É, só outro ponto aqui que eu lembrei agora é que, olha, que Nabucodonosor, ele se arrependeu. Nabucodonosor, ele se arrependeu do que ele fez. Vocês lembram que ele estava andando como um animal e depois ele é, re- recuperou. Eita, que tá, tô com a língua presa. Ele recuperou os sentidos e, e reconheceu que o único que estava acima dele, que não havia ninguém acima dele a não ser Deus. E aqui Belsazar, ele não reconhece isso. Belsazar, ele tem a mesma arrogância que Nabucodonosor. Olha, eu sou dele não, bora. Belsazar, um homem, era um homem, era um rei. Vamos colocar aqui, era um rei, era um rei, como que eu posso dizer? Ei, era um rei prepotente também. Era um rei prepotente, assim como Nabucodonosor, seu pai, foi antes de se arrepender. Pronto. Basicamente é isso, gente. Essa é a história de Belsazar, uma curta história de Belsazar, mas com grandes ensinamentos para a gente aprender muito com essa história. Belsazar, ele ainda tinha arrogância no coração dele, ele sabia o que tinha acontecido com o pai dele, ele viu o exemplo do pai dele, sabia que não era para ser arrogante, que não era para ser prepotente, mesmo assim ele foi. Outro grande problema foi que ele também utilizou as coisas sagradas do templo do Senhor para uma festa. Ele utilizou o que era santo, o que era sagrado ao Senhor em, em uma festa ali.
para beberem vinho, para se esbanjarem. Então aparece um anjo e escreve na parede. Ele vê uma mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, e chamam Daniel. Daniel interpreta que os dias de Belsazar estavam no fim. Belsazar morre. Cadê? Belsazar, Belsazar morre e Dário, um e Dário toma, como que eu posso escrever aqui? Apodera-se do reino. E daqui em diante a gente vai ver como que aconteceu isso, como que foi o reinado de Dário. Amém, gente? É isso. Eu agradeço por você ter participado mais um vídeo, por você estar acompanhando aqui. Um beijo para você e a gente se vê amanhã. Que você possa refletir nessa palavra, que você possa meditar nela, possa pensar no que o Senhor ele está querendo falar, o que o Senhor ele tem para nos ensinar a partir dessa palavra. Então a gente pode extrair aqui de aprendizado sobre as coisas santas, sobre as coisas que são do Senhor. A gente também pode aprender sobre dons espirituais. E é isso que a gente pode pedir para o Senhor também. O Senhor ele concede a nós, assim como Daniel ele tinha esse dom espiritual de visão e isso tudo contribuiu para que o Senhor operasse, para que o Senhor falasse durante aquele tempo. Então, Daniel, ele nos ensina de inúmeras formas. E uma delas é que é, a gente tem que honrar o nome do Senhor, independente do lugar que a gente esteja. E se a gente pode tirar isso de tirar um grande aprendizado, talvez seria esse. E é isso, gente. Um grande beijo para você e até mais. Tchau, tchau.